Mateus 6, 14. Amém? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, graças te damos, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão. Meu Deus, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Por isso, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra, Senhor amado, seja direcionada ao nosso coração. E o Senhor nos ajude, Senhor amado, a ministrá-la, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, que seja feita a tua vontade, em o nome de Jesus. Amém, meu Pai. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se sentar. Que campanha tremenda é essa, irmãos? Décimo dia hoje. E o Senhor tem falado conosco tremendamente cada dia. Não somente aqui, mas o Senhor tem continuado falando conosco também na nossa casa. Nós temos passado experiências esses dias com esta palavra tão tremenda chamada perdão. E Deus tem nos ensinado muitas coisas. A gente tem aplicado no nosso dia a dia. Porque o perdão é algo para ser levado muito a sério. Porque às vezes estamos cativos e não sabemos disso. Estamos presos e não sabemos disso. Quando veio esse tema de perdão, ninguém pode perdoar por você. Já veio no meu coração acerca daquela pessoa, daquele homem que a Rúbia ministrou acerca dele ontem aqui. Zaqueu. Sabemos que tem aqui um esboço já pronto, preparado. Mas o Senhor, Ele queimou no meu coração acerca de Zaqueu. E eu via como que aquele homem, ele estava com uma grande dificuldade. Zaqueu, ele era publicano, cobrador de imposto, cobrava imposto dos judeus para os romanos. Cobrava dos romanos, né, para os judeus. Dos judeus para os romanos, né. E Zaqueu, irmãos, ele tinha um problema muito grande. Porque eu fico imaginando aquele homem vivendo naquela cidade, rodeado daquele povo que o odiava. Porque Zaqueu, todo mundo ali conhecia Zaqueu, todo mundo sabia quem ele era. E a história, ela é muito profunda.
quando vai falar acerca de Zaqueu, ela detalha a história, a vida de Zaqueu, homem cobrador de impostos. Aquela história que todos nós conhecemos, Lucas 19. E ele vai querer conhecer quem é Jesus, ele vai querer ver quem é Jesus, e passa toda aquela parada, né? Naquela caminhada de subir ao sicomoro, de enfrentar uma multidão, subir a um sicomoro, de Jesus ver e chamar ele para entrar na casa dele. Ele desce rapidamente, com muita alegria no seu coração, e recebe Jesus. E o que eu acho interessante é quando os acusadores começam a acusar Zaqueu, mostrando que todo mundo naquela cidade conhecia ele. Quantas pessoas aquele homem feriu no decorrer do tempo, irmãos? Quantas pessoas aquele homem feriu? Ontem aqui a Rúbia ministrou falando que tem que ressarcir, você tem que pagar aquela dívida, né? Zaqueu, ele vai, devolve 4 vezes mais pagando, não somente pedindo perdão, mas também tem que pagar. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que Zaqueu, ele feriu tantas pessoas que ninguém gostava dele. Eu fico imaginando aquele homem andando na rua e todo mundo apontando o dedo para ele. Ele chega na fila da padaria e as pessoas viram as costas para Zaqueu. Ele chega na fila do mercado, as pessoas viram as costas para ele. Ele vai tentar conversar com o vizinho não quer conversar com ele. Ele sai na rua, alguém passa no carro e fala assim: ô ladrão! Você está entendendo? Olha só a vida daquele homem. Corrupto. Outros te odeiam. Fica imaginando, irmãos, a sociedade olhando para aquele homem e o odiando. Porque se ele fala que vai devolver 4 vezes mais aquelas pessoas que ele tem pegado, ou seja, ele tinha roubado, ele tinha tirado, se pedia 10, ele tirava 40. Ele pesava. A Bíblia diz que ele era muito rico e a sua riqueza era ilícita. Ele roubava. Então eu fico imaginando o ódio. Está me ligando agora, você escuta a pregação. Então eu fico imaginando aquele homem e as pessoas com raiva dele, querendo matar aquele homem. Tanta mágoa, tanto prejuízo que aquele homem trouxe ao coração das pessoas daquela cidade. E aquele homem não tinha paz mais com ele, não tinha paz, ele não conseguia viver em paz. Talvez ele entrava na casa de uma família, a casa de um familiar dele, e as pessoas não queriam receber. Era a mesma coisa de você chegar na porta da casa de uma família, e a pessoa fala assim: vixe, lá vem o Zaqueu, fecha a porta. E o outro gritar de lá de dentro, aí ele bater a palma, e a pessoa: quem é? Zaqueu? Não estou. Você está entendendo? Olha só a situação daquele homem. E aquele homem tendo que viver dentro da sua casa. Porque ele não tinha paz mais, irmãos. Ele não tinha mais tranquilidade. Ele não tinha mais tranquilidade. E aí Jesus, ele vai e entra na história daquele homem. Porque Jesus está entendendo o que precisa ser mudado ali. Jesus está vendo o que precisa ser transformado na vida daquele homem. E quando Jesus, ele vê aquele homem pendurado naquela árvore, quando ele fala: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. E quando Jesus, ele chega na casa de Zaqueu, e as pessoas começam a apontar o dedo para Zaqueu, uma coisa que eu acho muito interessante nessa palavra. Abre lá, Lucas 19.
no versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Olha só. O que aqui o escritor vai dizer que ele fez? E levantando-se Zaqueu, ele se levantou. Zaqueu, ele se levantou. Ele tomou posição. E a posição de querer resolver um problema. Jesus, ele entra na casa dele. Entende isso aqui? Jesus entra na casa dele. Mas quem está falando dele não é Jesus, é as pessoas que estão em volta. Que está dizendo quem é Zaqueu, o caráter de Zaqueu. E as pessoas estão criticando Zaqueu, estão murmurando acerca de Zaqueu. Mas Zaqueu está ouvindo e ele vai dizer para o Senhor: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu, ele se levantou para resolver um problema, que é a dificuldade que muitos de nós temos essa dificuldade, de se levantar para resolver um problema. Nós temos dificuldades. Muitas pessoas têm problema de se levantar para resolver. Muitas pessoas não querem se levantar para resolver. Zaqueu, ele queria conserto. E ele precisava se levantar para resolver aquele problema. Zaqueu, ele se levanta, vai e sai dali para resolver problema. Irmãos, eu me lembro uma vez que era numa campanha como essa, no outro salão antes da gente entrar aqui. O pastor fez uma campanha direcionada por Deus, e o tema também era perdão. E olha só que coisa tremenda de Deus. Banhado de se levantar da cadeira para ir embora. Então, o tema da campanha era perdão. E o que aconteceu, irmãos? Preste atenção nisso. Irmãos, graças a Deus, o Senhor nos alcançou. E o Senhor, Ele, pelo seu perdão, com o seu perdão, Ele me libertou. Como que com o seu perdão também, Ele também te libertou. Entenda isso. O Senhor, com o seu perdão, Ele nos libertou. Porque se não fosse o perdão do Senhor, nós não estaríamos livres, irmão. E pelo seu perdão nós somos livres. O Senhor me libertou de cadeias que eu vivia. Porém eu fui liberto. E quando eu fui liberto desta cadeia, irmãos, o Senhor me trouxe à memória que eu havia deixado muitas pessoas magoadas com a minha vida, no decorrer da caminhada. E que eu precisava resolver problemas. E o Senhor começou a ministrar no meu coração fortemente coisas que eu precisava fazer. E Ele começou a me fazer lembrar de quando eu era criança, que o maior prejudicado de todas as coisas era minha mãe. Porque a minha mãe, irmãos,
ela não era só mãe, ela era pai também. Apesar de eu ter um pai. Meu pai hoje é falecido, mas a minha infância inteira, até a minha adolescência, até quando eu fui adulto, até quando eu casei, meu pai era vivo. Mas meu pai, irmãos, ele era um homem ausente, não era um homem presente. Eu amava meu pai era um baita cara, admirava ele, um trabalhador. Todo mundo aqui, quase todo mundo aqui, da época conhecia meu pai. Toniquinho, velho falado. Um pescador de Lobó. Um homem abençoado. Amava aquele cara. Mas devido ao seu vício da bebida, irmãos, meu pai era um baita trabalhador, mas ele chegava do trabalho, ele já ficava no bar. Ele ficava o tempo todo dele no bar. Ficava até 11, meia-noite e voltava para casa bêbado. Isso eu vivi a minha vida inteira vendo isso. Meu pai não ia na escola, minha mãe ia na escola. Meu pai não ia na escola, meu pai nunca foi numa reunião de escola. E eu me lembre, não. Nunca foi numa reunião de escola. Meu pai nunca foi resolver um problema meu na rua. Meu pai nunca foi atrás de mim na rua. Estava lá minha mãe. Toda a vida minha mãe correndo atrás de nós. Minha mãe resolvendo o problema do Mário. E o Mário era o filho que mais dava trabalho. Pensa num cara que dava trabalho para minha mãe, era eu. E eu fui crescendo, irmãos, cheguei a um ponto de roubar. Eu virei ladrão. E por incrível que pareça, numa certa feita, eu fui roubar exatamente no lugar que a minha mãe trabalhava. E descobriram e foram falar para minha mãe. Irmãos, aquilo foi uma vergonha para ela. A minha mãe, irmãos, ela acordava 6 horas da manhã para levar a gente para a escola. E eu era o que mais dava trabalho. Ela pegava na minha mão, ia me dando surra até na porta da escola. E eu morava 2, 3 quarteirão da escola em linha reta. Minha mãe passando vergonha comigo na rua, me arrastando. Levando o Mário para a escola. Colocava o Mário dentro da sala de aula. O Mário saía da sala de aula, pulava o muro e ficava para fora. Chegava em casa, tomava uma surra, mas não ia para a escola. E lá vai minha mãe enfrentando todo aquele problema, todo aquele processo comigo. E eu sendo um filho terrível, irmãos. Pensa num cara terrível. Andando com maus companhias. Por mais que meu coração, irmãos, ele nunca foi um coração assim de grandes maldades. Mas a Bíblia diz que a más companhia corrompe os bons costumes. Eu nunca era aquela pessoa que influenciava, eu sempre era o influenciado da equipe. O carregado para maus caminhos. E sempre fazendo coisas erradas. Ao ponto de chegar a usar drogas. E usando drogas e drogas e drogas ali. E sempre dando trabalho para a velhinha. Era um pai bêbado e um cara que dava trabalho. Minha mãe hoje tem 76. 76, né, amor? Todo mundo aqui conhece ela, Dona Luzia. Mulher de ferro, trabalha até hoje. Já tentamos fazer ela parar de trabalhar, não consegue, irmãos. Mulher abençoada. Faz o pão da ceia. Desde quando eu me conheço dentro da igreja, ela faz o pão da ceia. Irmãos, por que eu estou contando isso? Porque eu machuquei muito. Eu fiz ela sofrer. E foi numa campanha como essa daqui que o Senhor me libertou de um grande mal que eu vivia. E o Senhor queimou isso no meu coração, justamente nesse dia. E eu cheguei nela e fui pedir perdão para ela. E ela falou assim para mim: Mário, eu já te perdoei há muito tempo. Eu nem lembro disso. Esquece isso. Mas todas as vezes que eu lembrava de
de uma coisa errada que eu fiz. Eu ia até ela e falava assim: mãe, a senhora me perdoa. Me perdoa este mal que eu causei. Me perdoa porque eu fiz a senhora chorar. Me perdoa porque muitas vezes eu machuquei o seu coração. Quantas e quantas vezes, irmãos? E eu ali, cara, pedindo perdão para ela. O Senhor me libertou. Mas a gente às vezes machuca alguém, irmãos. Entenda, Deus te libertou de uma cadeia. Te libertou de um cárcere. Você já percebeu todas as pessoas que vão presa? Ela vai presa por quê? Porque cometeu um delito. Ela infringiu a lei. E por infringir a lei, ela foi presa. Até quando ela fica presa? Até pagar. Tem gente que fica 30, 40 anos. Mas pagou aquela dívida, ela é solta. Ela é liberta. Com a nossa vida não é diferente. Enquanto que nós não fomos perdoados, nós também não somos libertos. Mas quando Cristo nos perdoou, nós somos libertos. Mas você entende que toda aquela pessoa que entrou lá, ela deixou alguém ferido. Ou ela acabou com uma família. Ela matou um pai, uma mãe. Matou uma criança. Né? Destruiu lares. Acabou com vidas. Ela foi perdoada. Mas e as pessoas que ela machucou? Como que está? Você está entendendo o processo de Zaqueu? Você está entendendo qual é o processo de Zaqueu? Zaqueu naquele momento ele estava sendo perdoado, mas tinha pessoa que ele precisava resolver seus problemas. Você foi perdoado, mas tem pessoas que você machucou, que você precisa resolver os seus problemas. E como Zaqueu se levantou, você também precisa se levantar para resolver esse problema, meu irmão. Está aqui agora diante dos meus olhos. Eu não consigo tirar essa imagem de um prego na parede. O prego na parede, toda vez que você bate o prego, está ali bonitinho, mas depois na hora que você arranca o prego, fica um buraco. Toda vez que você magoa alguém, você deixa um buraco no coração dela. E às vezes essa pessoa está do teu lado e você não sabe disso. Talvez é o seu amigo, o seu irmão da igreja. Talvez é seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, que está sofrendo desse mal. Às vezes falamos coisas, irmãos, que machuca muito mais do que você dar um soco na cara, do que você dar um tapa no rosto. Às vezes o marido olha e fala assim: eu nunca bati na minha esposa. Mas você feriu muitas vezes ela com muitas palavras que você disse. Às vezes uma ação machuca muito mais do que se você fosse lá e desse uma facada nela. Tem muitas pessoas machucadas, irmãos, encarceradas, presas neste sentimento e não conseguem ser libertas. Muitas pessoas presas em liberdade, pessoas presas em um cárcere domiciliar, no seu próprio coração, e que precisa ser liberado esse perdão, ser liberado isso. Às vezes criticamos as nossas esposas porque elas falam demais, mas é necessário ela falar. Porque às vezes, irmãos, quantas e quantas vezes, irmãos, eu cheguei em casa e o Espírito Santo de Deus falou assim: ó, fala nada, fica quietinho, que o problema é você. E eu cheguei no portão de casa, abri o portão, parecia que estava armado.
Na hora que eu relei a mão na porta. É você, a tua culpa é tua, eu não aguento mais. Fica quietinho, não fala nada. Porque é necessário ela se expressar dessa forma. Às vezes nós não aguentamos, é por isso que o Senhor nos dá aquela caixinha do nada. E quer que olhe nos olhos. Mas os nossos olhos estão olhando e a nossa mente está lá na pescaria. Ouvindo um passarinho cantar. Graças a Deus que Ele nos deu esse dom. Mas às vezes, irmãos, eu não tenho isso aí não. Quando o Senhor fala, não fala nada, é porque se você falar, vai ficar pior. E por incrível que pareça, tem às vezes que esse mal, às vezes você falar, vai gerar uma discussão, uma briga, o celular vai voar na parede, você vai sair doido de casa. Porque você tentou entrar no meio. Mas aí a culpa vai se tornar totalmente sua. E você vai ter que voltar lá para consertar essa bagunça que você fez. Esses dias aconteceu isso comigo. Rapaz, entrei numa briga, numa peleja. Era só eu ficar quieto, não falar nada. Mas eu resolvi falar. E porque eu resolvi falar, em um tempo que não era para falar, era só para ouvir. O que eu peguei e fiz? Abri minha boca, pronto. O negócio ficou mais grave. Aí eu também fiquei nervoso. Fiquei estressado. E por causa desse estresse, dessa discussão, dessa briga, os meus filhos ouviram, dei mau testemunho. E por incrível que pareça, as paredes têm ouvido, porque parece que os vizinhos ficam te olhando, eles também devem ter ouvido. Então o errado totalmente é você. Aí eu saí de casa, fiquei doido, fui para lá e para cá. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração: agora você tem que voltar para casa e arrumar essa besteira que você fez. E volta o cão arrependido. E por incrível que pareça, tem gente que tem uma facilidade para perdoar. Tem gente que o nervoso dela é 5 minutos, que é o meu caso. Mas tem gente que o nervoso demora 5 dias. E você tem que esperar todo esse tempo, porque se você não esperar, vai dar problema. Mas já que você fez a besteira, agora você vai ter que arcar com as consequências. O problema agora é todo seu. E para não perder, é melhor esperar, sentar e esperar. E às vezes, a pessoa, ela não vai dizer para você: meu marido me perdoa. Às vezes ela vai dar um sorriso. Ou ela vai falar assim: você assistiu aquilo lá hoje? Aí você já viu que o sinal está verde, pode passar. Está tudo tranquilo. Não está mais congestionado. Mas é se levantar para arrumar o problema. Talvez são as coisas que estão do nosso lado, irmão. Pessoas que estão do nosso lado, que precisam desse aconselhamento, que precisa dessa ajuda, que precisa dessa palavra, que precisa com que você vai lá dar um abraço nela. Um dia, irmãos, eu estava na igreja e uma irmã, era na hora do louvor, e ela passou nervosa do meu lado. Na hora que ela voltou, eu dei um abraço nela. Eu não sei se o problema era comigo, porque talvez a gente também magoa as pessoas e a gente não sabe. Talvez alguma coisa que você falou sem pensar, e aquilo caiu no esquecimento, mas aquilo ficou registrado no coração de alguém. E aí essa pessoa passou e eu dei um abraço nela. Ela parou. Ela olhou para mim.
aliviada, e disse: eu precisava desse abraço. Esse abraço seu, eu precisava desse abraço. Então você vai entendendo, irmãos, que às vezes tem pessoa do seu lado que está chateada, magoada com você e você não sabe. Nós precisamos resolver problemas. Precisamos nos levantar para resolver problemas. E o incrível que pareça, não tem como terceirizar isso, irmão Fernando. Não tem como terceirizar. Não adianta você orar e falar assim: Espírito Santo, vai lá e pede perdão para mim. Anjo de Deus, vai lá e pede perdão para mim. Pastor, vai lá na casa da fulana e pede perdão para mim. Não tem como, tem que ser você. Zaqueu desferiu mal naquela sociedade, então ele precisava se levantar daquele lugar para resolver aquilo que ele tinha uma outrora quebrado. Porque o problema não era com Jesus, era com ele. Era entre ele e a sociedade. E ele precisava se levantar para arrumar aquilo lá. Aleluia. Nós precisamos tomar posição na nossa vida acerca do perdão. O perdão, ele é libertador, irmão. O perdão, ele liberta pessoas de cadeia. O perdão liberta. Irmãos, eu quero contar aqui um outro testemunho, muito rápido. Que entre viver e morrer, eu escolhi viver. Porque se eu ficava com aquele sentimento dentro do meu coração, eu ia morrer. Um ex-cunhado meu, um cara estúpido. Por incrível que pareça, eu gostava daquele cara. Porque, irmãos, eu não tenho problema com ninguém. Graças a Deus, eu não tenho problema com ninguém. Eu prefiro deixar para lá do que ficar batendo de frente. Mas por incrível que pareça, aconteceu um caso que eu não sabia. O meu pai doente com câncer. E todos os dias, aqueles caras chegavam. Eu saía da igreja, passava na casa da minha mãe. Estava com a minha esposa grávida do meu filho. Eu saía da casa da minha mãe, eu ia para minha casa, que era aqui no centro da cidade. E olha só, eu saía da casa da minha mãe e ele chegava. E ele batia na minha irmã. O meu pai ia entrar no meio. Ele batia no meu pai, doente. E ele batia na minha mãe. E eles não me contavam nada. E todas as vezes acontecia isso. E eles não me falavam nada. Meu pai faleceu, esse cara foi preso. Esse rapaz foi preso. E depois de muitos anos, vieram me contar o que ele fazia na casa da minha mãe. Aquilo, irmãos, entrou como uma faca no meu coração. Que se ele tivesse solto, ou se Deus, se não fosse Deus, primeiramente, se não fosse Deus e eu visse aquela situação, talvez eu não estaria aqui para contar isso para vocês. E por incrível que pareça, depois que contaram para mim, se ele aparecesse na minha frente também, estaria muito complicado. Mas ele preso, e eu convivendo com aquele sentimento de vingança, de querer arrancar a vida de alguém. Fiquei muito tempo com aquele sentimento e não transparecendo aquilo. É por isso que às vezes nós dizemos que não é porque você é pregador ou servo de Deus que você não tem sentimentos. Enquanto habita sentimentos dentro de você, isso mostra o quanto que nós precisamos do Espírito Santo para nos dar o fruto do seu Espírito. Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, felicidade, domínio próprio.
o quanto que nós precisamos rever os nossos conceitos, como servos de Deus, e sentimentos no nosso coração. E aquele sentimento ficou dentro do meu coração, até no tempo que eu falei, eu não vou morrer com isso. E eu decidi perdoar. Eu decidi perdoar. Depois escrevi uma carta, como que se nada tivesse acontecendo. Entenda isso, irmãos. Não importa. Esse sentimento não pode ficar dentro da gente. Porque eu entendi uma coisa, ele está na cadeia. Ele está lá, e está vivendo a vida dele lá. E eu estou aqui remoendo com os meus sentimentos. Para quê? O único mal é meu. Eu que estou morrendo. Sou eu que estou destilando este veneno chamado mágoa. E o que adianta? Não vai resolver o meu problema. Eu não vou morrer com isso. Então eu decidi perdoar. E perdoando, irmãos, eu não mais tenho esse problema dentro de mim. Não mais habita este sentimento dentro de mim. Tem muitas pessoas que destilam esse veneno e não conseguem liberar, e estão morrendo por isso. E a maioria das pregações que foram ministradas nesses dias foi sobre o que isso provoca dentro do ser humano. Paralisa todos os seus sentidos. Porque é uma raiz de amargura que vai crescendo dentro do seu coração e que vai paralisando. A pessoa não consegue ter relacionamento. Olha só, Zaqueu não conseguia ter relacionamento com ninguém por causa desse sentimento gerado dentro do coração das pessoas a respeito dele. Então entenda isso. Nós precisamos nos desvencilhar disso. Mas você vai dizer para mim, Mário, a ferida é muito grande. O problema é muito grande. Eu não consigo me libertar deste mal. E olha, irmãos, eu aprendi com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu não conheço ela. Mas foi num momento em que, eu vou dizer aqui, todo mundo vai saber quem é. Essa pessoa, foi quando aconteceu aquela matança de criança, aquele rapaz entrou dentro de uma creche e matou aquele monte de criança. E depois estourou esse negócio nas escolas, que tinha que ficar aguardando, aquelas ameaças de entrar dentro de escola, não entrar dentro de escola, aquelas ameaças tudo. E um dos pais da criança disse assim, quando foram entrevistar ele, porque esperavam um sentimento diferente, ele falou assim, eu perdoo ele. Eu perdoo ele. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso se fosse a respeito de meus filhos. Você está entendendo? Que tem sentimento que só quem passa sabe. E talvez o sentimento que está dentro do teu coração agora seja de extrema dificuldade, e você não tem forças para se levantar como Zaqueu. Você não tem forças para reagir. Você não consegue liberar perdão. Você não consegue olhar para frente e nem se relacionar com pessoas. Por quê? Porque a ferida é grande. O machucado foi grande. A decepção foi enorme. A traição é algo que é processual. Porque por mais que você libera perdão, quando você convive perto, só o tempo vai poder apagar aquela situação. E você vai ter que conviver com aquela pessoa, olhando para ela. E amando ela.
Mas uma coisa eu quero dizer. A Bíblia diz que o único que pode nos ajudar nas nossas fraquezas é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar. Isso está escrito no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Só Ele para nos ajudar. E a Bíblia diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, ponto e vírgula. Que só Ele sabe qual é o agravo dos nossos sentimentos. Só Ele sabe a gravidade do nosso problema. Só Ele quem sabe. E se você está aqui hoje e não consegue liberar esse perdão, não consegue se desvencilhar dessa cadeia, nós vamos orar aqui. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar nesse processo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer fortaleza para a tua alma. E você vai conseguir liberar esse perdão. E essa cadeia vai ser quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadeias vão ser liberadas aqui nesta noite. Cadeias vão cair por terra. Aleluia. Porque tem sentimentos, irmãos, e tratamentos. Tem pessoas que precisam ir para psicólogo, mas não tem ninguém melhor para nos ajudar do que o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.